Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gutenberg, professor de matemática. Atualmente leciono na Escola Municipal Hélio Jones Branquinho. Estarei fazendo mais um vídeo, dedicando este vídeo aos alunos do 8º ano, dando continuidade aí aos trabalhos que estão sendo feitos no Google Classroom. O último tema tratado, pelo menos da lista de exercícios, foi sobre raiz quadrada. Então, irei fazer esse vídeo para reforçar os conhecimentos e tentar sanar aí todas as dúvidas para que vocês possam acertar as questões relacionadas à raiz quadrada. No final do vídeo, eu deixarei também uma outra lista de exercícios para vocês aplicarem o que vocês aprenderam nesse vídeo, né? Então vamos começar. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos aumentar aqui. Então é raiz quadrada exata de um número racional. Quem tem aula comigo, lá na Hélio Jones, sabe que eu já falei sobre número racional, né? Número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, é todo número, são todos os números naturais, todos os números inteiros e todos os números com vírgula, desde que sejam finitos. Então vamos com calma aqui, para não enrolar. Pode ser todo número natural, letra N. Pode ser todo número inteiro, Z. E pode ser números com vírgula. Só que os números com vírgula precisam ser finitos, ou seja, tem que ter fim, finitos, ou pode ser infinito, só que periódico, infinito periódico. Vou botar aqui um I, ou seja, a casa decimal tem que ser repetida, né? Um exemplo aqui rápido: 4,555 e os 3 pontinhos. Pode ser assim. Ele é infinito, porém ele é periódico. Então o número racional ele é natural, ou seja, os básicos 0, 1, 2, 3, 4 em diante. Pode ser inteiro, ou seja, os negativos com o 0 e os positivos. 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. Ou pode ter vírgula aqui, ó. Ou pode ter vírgula. E se ele tiver vírgula, tem duas possibilidades. Ou ele é finito, ou seja, não vai ter esses 3 pontinhos aqui, assim, ó. Assim ele é finito. Ou pode ser infinito, com os 3 pontinhos. Mas se ele for infinito, as casas decimais têm que ser iguais, ou seja, periódico. E também pode ser a própria fração, né? Já que é todo número escrito em forma de fração, pode ser fração também. Então, isso é número racional, certo? Por que aqui está falando disso? Porque dentro da raiz, que usa esse símbolo, né? Pode aparecer qualquer número desse tipo aqui, entendeu? Pode aparecer com vírgula, pode aparecer natural, pode aparecer negativo, qualquer situação. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Ó, raiz quadrada exata de um número real. Tem que ficar
atento às palavrinhas, ó. Exata, ou seja, exatamente o número vezes ele mesmo dá o próprio número que está na raiz. Exemplo. A raiz quadrada de 81. Vamos dar um exemplo aqui. Nós sabemos que 9, por exemplo, 9 vezes 9 dá 81. Então essa raiz é exata. Por isso que aqui é exato, entendeu? Ele tem esse nome. Quadrada porque tem um índice 2 aqui. Quando não tem nada, assim, ó, não tem nada, tá vendo? É raiz quadrada. E quando tem também é raiz quadrada, quando tiver um 2 aqui. Então vamos dar continuidade. Veja a planta de um apartamento de forma quadrada, ou seja, isso aqui é um quadrado, ó. Tem 4 lados iguais, tá vendo aí? 4 lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E aí tem a planta do prédio, né? Como é que vai ser feito? Cozinha, lavanderia, banheiro, dormitório, sala de estar, jantar. Só que aqui o que interessa pra gente são os números, né? Sabendo que a área, o que é a área? O espaço que isso aqui tudo está ocupando, ó. A área é isso. Então a área é 81 metros quadrados. Por que quadrado? Aqui, ó. Por que tem um 2 aqui? Porque trata-se de duas medidas, ó. De duas dimensões. Base e altura. Tá vendo? Base, ó, base e altura. Base e largura. Por isso que tem um 2 aqui. Duas dimensões. Quanto mede cada lado desse apartamento? Então ele quer saber quanto que mede isso, quanto que mede isso. Primeiro que você tem que saber se está falando de quadrado, é porque todos os lados são iguais. Então o que você achar aqui vai ser igual aqui. E aqui e aqui. Repare que o número aqui dado é 81. Se você, vamos supor que você seja um engenheiro, uma pessoa que trabalhe numa obra. Você terá que fazer um cálculo. Por quê? Porque às vezes é inconveniente você pegar um instrumento para medir uma distância tão grande, sendo que você pode fazer um cálculo e achar ela sem medir. Entendeu? Então, já pensou um prédio de 50 metros, a pessoa tentar medir a altura do prédio? É difícil, né? Então, a pessoa basta fazer um cálculo que ela acha, né? Então, como é que vamos fazer esse cálculo? Aí é que vai entrar a matéria, ó, raiz quadrada de 81. Ou seja, eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo que dá 81. Aqui no caso pode ser menos 9, porque menos 9 vezes menos 9 é 81. Ou pode ser o 9. Então qual que é a resposta? Nós estamos falando de medida de um apartamento, não é isso? Das dimensões de um apartamento. Então não pode ser negativo. Não existe uma casa com menos 3 metros, um apartamento menos 4, não existe. Então só pode ser o 9 aqui. É assim que faz. Tem outra forma? Então já repare que você tem que ser bom em multiplicação. Tem outra forma? Tem outra forma. Qual é a outra forma? A raiz quadrada trata do inverso da potenciação. Lembra que nós estudamos potenciação? Então a raiz quadrada ela é o inverso. Se na potenciação você comprimia muitas multiplicações, na raiz quadrada, na radiciação, você vai comprimir divisões. Então, ou seja, você vai ter que dividir o 81. Ó, você vai dividir ele. Vamos começar aqui por 3. Começa por 2, mas não dá porque ele é ímpar, tá vendo? Então tem que ser por 3. 8 mais 1 é 9 e 9 é múltiplo de 3. 81 por 3 é 27.
Ainda dá por 3, ó. 7 mais 2 é 9, e 9 é múltiplo de 3. Isso aqui quem teve aula comigo eu ensinei dessa maneira aqui. 27 dividido por 3 é 9. 9 é múltiplo de 3, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Pronto, quando chegar 1 aqui, que a conta acabou. E agora, o que você tem que fazer? Olhar para o índice aqui, ó. Tá vendo que o índice aqui é 2? Não tem nada, né? Quando não tem nada é o 2, tem que fazer par, ó. Fez um par, sai o representante. Fez outro par, sai outro representante. O que eu faço com eles? Multiplico. Vendo aí? 3 vezes 3 é 9. Deu mesmo 9 lá, ó. Aqui, se você quiser, você pode dar um pause, né? Para relembrar como é que faz. Vamos dar continuidade. Pera aí, Estrela. Pera aí. Vamos dar continuidade agora. Na resolução do problema no slide anterior, ou seja, na parte anterior, procuramos o número que é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. A palavra quadrado na raiz significa o número 2, tá? Palavra quadrado. Opa. Agora sim. Palavra quadrado significa o número 2. Então aqui ele achou um número que multiplicado por ele mesmo desse 81, que no caso foi o 9. Usando a simbologia matemática, podemos representar o problema da seguinte forma. Aqui ele fez x elevado a 2 igual a 81. Por que ele fez isso? Porque ele não sabe que número que é, né? Vamos supor, chamou de x. E aqui ele precisa saber que é um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado a 2, vai dar esse número aqui. Por isso ele escreveu x. Isso aqui é um assunto de outras séries, mas que até mesmo sendo de outra série, aparece aqui. Indiretamente, né? No caso aqui é a equação do segundo grau, que nós estamos falando de raiz quadrada. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Esse número x representa a raiz quadrada de 81. Aqui ele fez por equação de segundo grau, tá vendo? Isso aqui vamos aprender na outra série. Mas o que a gente precisa saber é que é a mesma coisa que ele fez aqui, ó, a raiz quadrada de 81. Certo? Ele fez isso aqui. Aí deu mais ou menos 9, ó. Tá vendo aí? Ele fez assim, ó. Significa falar mais ou menos 9. Por quê? Porque menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Só que por que vai ficar só 9? Porque ele está tratando de uma medida de uma dimensão de um prédio. E uma medida não pode ser negativa, né? Por exemplo, a medida de altura de uma pessoa ela não é negativa. Não existe uma pessoa com menos de 3 metros. Não. Ou menos 1,80 m. Não, é sempre positiva, né? Vamos dar continuidade. Bom, aqui, vamos ler aqui que primeiro que está dizendo. Nesse caso, como estamos nos referindo ao lado do apartamento, foi o que eu disse, ó. Consideramos apenas o valor positivo. Aqui, ele deu o exemplo da raiz de 81 e está explicando o que cada númerozinho significa, ó. A resposta é chamada de raiz. Esse número aqui, ó, que está dentro do símbolo, é o radicando. Esse númerozinho aqui que está em cima do símbolo é o índice da raiz. E isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo, raiz quadrada de 81, é o radical. E o símbolo, ó, esse símbolo aqui, se perguntar, é o símbolo da raiz. Vamos ver o que tem aqui. O número 2 no índice da raiz quadrada é dispensável. Por que ele fala que é dispensável? Repare que aqui, ó, se eu quiser falar raiz quadrada de 81, eu não preciso pôr o 2 aqui. Quando não tem o 2, é porque ele está ali.
indiretamente. Então, por isso que ele falou dispensável. Você não é obrigado a colocar o 2 aqui. Agora, a partir do 2, você é obrigado. Por exemplo, raiz cúbica. Ó, raiz cúbica de 81. Tem que ter um 3 aqui. Raiz da quarta potência. Tem que ter um 4 aqui. Mas estamos falando de raiz quadrada. Então, raiz quadrada ela tem um 2 ou simplesmente nada. Por isso é dispensável. Uma raiz que não tem índice, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Uma raiz que não tem índice, que é o caso aqui, é quadrada, ou seja, o índice é 2 na verdade, né? Não tem índice, porque não tem número ali, vai ser o 2, beleza? Vamos continuar. No sétimo ano, aí tá relembrando um assunto anterior, é importante, ó. Vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, pois todo número elevado ao quadrado resulta em outro positivo. Assim tomaremos a seguinte convenção. O que ele está querendo dizer? Ó? Que dentro dos números reais, ou seja, que são os racionais e os irracionais, não existe... Opa, deixa eu apagar aqui. Não existe isso aqui, ó. Tá vendo? Não existe isso aqui. Por exemplo, não tem raiz quadrada de número negativo dentro da raiz. Por quê? Porque não tem nenhuma possibilidade da menos 81. Ó. 9, por exemplo, 9 vezes 9 é 81. E menos 9 vezes menos 9. Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui. É 81 também. Por isso é que não existe raiz quadrada de número negativo. Porque, primeiro que a raiz é o inverso da potência. Então aqui na raiz é você encontrar um número que multiplicado por ele mesmo deu o número que está ali dentro. Então o número tem que ser igual. Então ó, a possibilidade é 9 vezes 9, que é 81, ou menos 9 vezes menos 9, que também é 81. Então isso aqui não existe, isso aqui é conjunto vazio, ó. Conjunto vazio. Aí o que ele fez aqui nesse quadrinho? A raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 81, só que com um sinal fora da raiz, tá vendo que ele tá fora? A raiz quadrada de 81 é 9, ó. Tá vendo aqui? 9. Considerando os números reais, né? E aí, com esse sinal que está aqui fora, vai ser menos 9. E aqui, se tiver um mais ou menos, ó, a raiz quadrada de 81 é 9. E aqui vai ser mais ou menos 9. Tá vendo aí? É assim que você vai fazer. Então, ó, vamos adiante. Vamos lá. Considerando os números naturais não nulos, ou seja, o que é número natural não nulo? São todos os números naturais sem o zero, tá? Então é o 1, 2, 3, 4, 5, 1 em diante. Todos os números que estão associados a uma figura de um quadrado, ou que são quadrados de outros números, são chamados de quadrado perfeito. Ou seja, por exemplo, a raiz... Opa, deixa eu parar aqui. A raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5, 25, né? Ou menos 5 vezes... Menos 5 dá 25. É exato. Você consegue encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 25. Agora, a raiz quadrada de 26, ela não é perfeita.
Então a raiz exata ela é perfeita. A raiz que não é exata, ela não é perfeita. Por exemplo, a raiz quadrada de 26 não tem exatamente o número multiplicado por ele mesmo que dê 26. Ó, 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36. Tá vendo? Já passou. Então tá entre 5 e 6. Então é isso que é perfeito. Perfeito é o que é exato. Imperfeito, que não é perfeito, é o que não é exato. Vamos continuar. Então o número 1 é quadrado perfeito, pois 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. O número 4 é quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 é 4. O 9 é quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. O 16 é quadrado perfeito, porque 4 vezes 4 é 16. E assim vai. Está sempre associado a um quadrado, tá vendo? Todos os lados são iguais, ó. Se você contar aqui, tem 5 bolinhas aqui e aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa vai ser aqui. Vai ter 4 aqui e 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá vendo? Tudo igual. Por isso que ele falou que é associado a um quadrado. Que quadrado tem 4 lados iguais. Então vamos continuar. Na tabela abaixo, na verdade ao lado, estão alguns números quadrados perfeitos que serão bastante úteis a partir de agora. É porque é muito usado, entendeu? Quer ver aqui, ó? Normalmente é perguntado. Opa. A raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4, que é 2, ó. A raiz quadrada de 9, que é 3. A raiz quadrada de 16, que é 4. A raiz quadrada de 25, que é 5. A raiz quadrada de 36, que é 6. A raiz quadrada de 49, que é 7. Tá vendo aí? A raiz quadrada de 64, que é 8. A raiz quadrada de 81, que é 9. A raiz quadrada de 100, que é 10. A raiz quadrada de 121, que é 11. A raiz quadrada de 144, que é 12. E raiz quadrada de 169, 13. Certo? Se você pegar esse número vezes ele mesmo, vai dar o número que está aqui ao lado. Então vamos adiante. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Dessa parte aqui, está deixando mais uma coisa importante. Ó. Podemos identificar uma anotação importante, né? Podemos identificar um número quadrado perfeito pelo método de fatoração completa e fatores primos. Ou seja, a gente só está usando números primos. Números que somente têm 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, né? Exemplo, 3, 2, 5, 7, 11, 13, por aí vai. Isso possibilita extrair a raiz quadrada exata de um número quadrado perfeito. Se todos os expoentes dos fatores encontrados na fatoração completa de um número forem pares, esse é um número quadrado perfeito. Esse número é um quadrado perfeito. Veja, o 196 é um quadrado perfeito, pois sua decomposição é aqui, ó. Porque aqui tem 2 pares certinho, ó. Tem um par aqui que é o 2 e tem outro par que é o 7. É aquele método que eu expliquei. Se não sobrar ninguém aqui, ó, você utilizar todo mundo, é porque a raiz é exata. E se é exata, ela é quadrado perfeito. É isso que ele está dizendo aqui. Esse resumo, esse texto aqui é para resumir o seguinte. Se você tem uma raiz exata, ela é quadrada perfeita. Acabou. Se ela não for exata, ela não é quadrado perfeito. Entendeu? É basicamente isso. Vamos avançar? Vamos lá, avançando. Ó, outros exemplos. Raiz quadrada de 400 é quadrado perfeito, porque 20 vezes 20 é 400. A raiz quadrada de 0,25 é perfeita, porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. A raiz quadrada de 1/4 é perfeita, porque 1/2
vezes 1/2 é 1/4. Tá vendo? Então, se você acha a raiz, ela é exata, ela é perfeita. É isso que está dizendo. Vamos dar continuidade. Então, a raiz quadrada, agora a gente vai falar um pouquinho de raiz quadrada decimal, né? Raiz quadrada de um número decimal tem sempre a metade do número de casas decimais que tem o radicando. Quer ver o que ele está querendo dizer? Isso aqui, ó. Ó. Por exemplo, a raiz quadrada de 0,25. Casa decimal, ó. Casa decimal você tem que olhar só para os números que estão depois da vírgula. Quantos números tem aqui? 2. Então a raiz quadrada de 0,25 vai ser a metade, que ele está dizendo aqui, a metade do número de casas dos números que estão nas casas decimais. Como tem 2 algarismos aqui, a metade, então é 1. Então vai ter um algarismo na parte decimal. Opa. Então por isso que a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Por quê? Porque só tem um algarismo aqui, metade do que tem aqui. É isso que ele está dizendo. Então vamos avançando. Quando o número não possui raiz quadrada exata, podemos determinar entre quais inteiros consecutivos a raiz quadrada está compreendida. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Consecutivo é que eu venho um depois do outro, tá? Inteiro é porque não tem vírgula. Então, é você achar o mais próximo possível, utilizando números que não tem vírgula e que sejam consecutivos, ou seja, um depois do outro. Então, um exemplo aqui. A raiz quadrada de 26. Ela não tem exato, mas nós sabemos que 5 vezes 5 é 25. Então, ela está entre 5 e 6. Ó. É isso aqui que ele está querendo que você faça. Está entre 5 e 6. Porque 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36. Já passou. Então, ela é menor, a raiz quadrada de 26 é um número menor que 6 e maior que 5. Entendeu? Ela é maior que 5 e menor que 6. Ela não é 5 porque 5 vezes 5 é 25. Ela tem que ser maior que 5 e tem que ser menor que 6. Por que não pode ser o 6? Porque 6 vezes 6 é 36. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. Os números são consecutivos. Ó. O 6 vem logo depois do 5. Ou seja, um depois do outro. Inteiro porque não tem vírgula. É isso que ele está querendo dizer. Então, se perguntasse aqui quais números inteiros consecutivos a raiz quadrada de 26 está compreendida, entre o 5 e o 6 seria a resposta. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Se perguntar aqui a raiz quadrada de 85. Quais são os números inteiros que ela está compreendida? Ora, nós sabemos que 9 vezes 9 é 81. E 10 vezes 10 é 100. Vendo? Então está entre 9 e 10. Não pode ser 9 porque 9 vezes 9 é 81. Então é maior que 9. Não pode ser 10 porque 10 vezes 10 é 100. Já passou, então é menor que 10. É um número menor que 10 e maior que 9. Entendeu? Então vamos adiante. Vamos lá. O número 10, agora ele deu o exemplo do número 10. O número 10, por exemplo, não tem raiz quadrada exata, ou seja, não tem exatamente o número que multiplicado por ele mesmo, que dê 10. Pois não existe um número racional cujo produto por ele mesmo resulte no número 10. Produto é multiplicação em matemática. Tá? Produto significa multiplicação. Nesse caso, podemos observar que esse número está compreendido entre dois números que são quadrado perfeito. Ou seja, o 9 e o 16, cujas raízes quadradas são respectivamente 3 e 4. Assim, dizemos que a raiz quadrada do número 10 está compreendida entre os números naturais 3 e 4. Em linguagem matemática, temos... Então, ele quer saber a raiz quadrada de 10, mas nós sabemos que 3 vezes 3 é 9, ó. Tá vendo? Por isso está o 9 aqui. 4 vezes 4 é 16, por isso tem um 16 aqui. Então, ela é um número menor que 4, porque 4 vezes 4 é 16 e passou. E é um número
maior que 3, ó. E 3 vezes 3 é 9. Então ele tem que ser maior. Esse símbolo aqui é menor. Esses dois símbolos aqui significam menor. Como é que você lê isso aqui? 3 é menor que a raiz de 10 e é mesmo, porque a raiz de 10 é maior que 3, ó. Porque 3 vezes 3 não é 9, então a raiz de 10 é maior que 3. Então o que ele está dizendo aqui? Que 3 é menor que a raiz de 10 e é mesmo. E a raiz de 10 é menor que 4. Sim, por quê? Porque 4 vezes 4 não é 16, então tem que ser menor que 4. Tá vendo aqui, ó, 3 é menor que a raiz de 10 e raiz de 10 é menor que 4. Esses dois símbolos aqui é menor, assim é menor. Você pode consultar no Google aí, se tiver com dúvida. Assim significa menor e assim é maior. Eu também já expliquei isso em sala de aula. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos continuar. Aqui tem um exercíciozinho. Determine, aí vocês podem fazer em casa. Dá um pausa no vídeo, aí copia, depois faz. Quais inteiros consecutivos está compreendido cada raiz? Isso aqui eu já até dei a resposta, tá vendo? Raiz de 26. Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão achar a raiz exata mais próxima do número que está aqui. No caso aqui seria o 25, que 5 vezes 5 é 25. Aqui seria o 7, que 7 vezes 7 é 49. E assim vai, gente. Tá bom? E assim vocês vão fazendo. Você vai achando o número mais próximo sem ultrapassar e depois logo o consecutivo, que vem logo depois dele, tá? Aqui no caso do 200, se tiver com dúvida, seria 196. Ou seja, seria o 14. 14 vezes 14 é 196. Por aí vai. Então vamos continuar. A soma do quadrado de um número natural com 7 é igual a 32. Que número é esse? Qual é esse número? Ó, a soma... Então você tem que interpretar, ó, a soma do quadrado de um número com 7, você está somando com 7, deu igual a 32. Algum número aqui levou ao quadrado. Ó, algum número levou ao quadrado, somou com 7, deu 32. Então, ou seja... O que ele quer saber aqui é a raiz quadrada de 25, porque 32 menos 7 é 25. Você vai achar a raiz quadrada de 25. Acabou. É essa a resposta aqui, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Ah, na verdade esse era o último exercício. Aqui é a bibliografia. Então agora eu vou falar daquela lista, tá? De exercício lá. Falar daquela lista para ver se dá uma clareada. Então, vamos lá para aquela lista. Cadê ela? Tá aqui. Vamos lá. Isso aqui foi a última lista, né, que deixaram para vocês. Então, ó. Aqui ele quer que você ache a raiz quadrada de cada númerozinho que está aqui, tá vendo? Justificando o resultado. Ou seja, a raiz quadrada não é o inverso da potência. Ou seja, aqui você tem que achar o número que multiplicado por ele mesmo deu o número que está aqui dentro. Uma dica aqui. Todos os números aqui são exatos, tá? Então, por exemplo, aqui a resposta da A é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Se bem que o enunciado aqui não está se referindo ao conjunto numérico, mas eu acredito que aqui seja número natural. Então aqui as respostas vão ser só positivas, tá bom? A raiz aqui de 4 é 2, a raiz de 64 é 8.
8 vezes 8, 64, por aí vai. A de 81 é 9, tá bom? Por aí vai. Então, o primeiro exercício é assim que faz. Ou você pode ir dividindo também o número. Lembra que eu expliquei, ó? Pode dividir ele. Raiz de 4. Você pega 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz quadrada é par, né? Tem que fazer par. Só tem um representante, então a raiz quadrada de 4 é 2, tá vendo? Por isso deu 2 aqui. Pode fazer assim também. Ó, se raiz de x, ó, raiz de x é 30, olha só. X é o radicando, tá vendo? Lembra que o número que está dentro aqui é o radicando? O radicando é nada mais é do que a resposta elevada ao índice, ó. Quem é o índice aqui? 2, porque não tem nada. Então, radicando é a resposta elevada ao índice. Ó, então, aqui vai ser 30 elevado a 2. 30 elevado a 2 é 30 vezes 30. Aí você vai fazer quanto é 30 vezes 30. Aí vai achar uma das respostas aqui. Vamos para a próxima. Ó, a soma da raiz cúbica tem a ver com 3. A raiz cúbica de 125 com a raiz quadrada de 900. Aqui, ele quer a soma. Ó, a soma da raiz cúbica de 125. Cúbica porque tem um 3 aqui. Mais raiz quadrada de 900. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai achar a raiz cúbica primeiro. A diferença é que a raiz cúbica você tem que fazer trio, tá? Você vai fazer trio ao invés de dupla. De 125, aí vai dar um número aqui. Aí vai somar com o resultado da raiz quadrada de 900, tá? E vai achar a resposta aqui, em um deles aqui. Opa, aqui embaixo, né? Vamos para o próximo. O valor da expressão 7 ao quadrado, ó aqui, 7 ao quadrado menos raiz de 64, o menos aqui está fora da raiz, ó. Lembra que existe raiz de número negativo, desde que o sinal negativo esteja fora da raiz? Então é o caso aqui. Então aqui você vai fazer raiz 7 elevado a 2, que dá 49. Raiz 64 é 8, aliás, 8 ou menos 8, mas acredito que aqui esteja considerando os números naturais, né? Então, menos 8. 3 ao quadrado é 9. Pronto, vai ficar essa continha aqui, ó. 49 menos 8 mais 9. Tá certo? Aí você vai achar a resposta e vai marcar a letra aqui. Vamos para a próxima. Joãozinho estava estudando para a prova do Enem e seu pai propôs um desafio: descobrir o número cujo dobro, ó, o dobro de um número. Você não sabe qual é o número, a gente chama de x, ó. 2 vezes x, subtraindo-se 2, resulte na raiz quadrada de 144. Isso aqui é uma equação do primeiro grau que formou. Qual é esse número? Essa equação do primeiro grau é matéria do 7º ano, tá bom? Lembra que na equação do primeiro grau você tinha que isolar a incógnita.
Ou seja, quem está desse lado vai para o outro lado, e quando troca de lado vai com a operação inversa. Ou seja, se está diminuindo vai somando, se está somando vai diminuindo, se está multiplicando vai dividindo, se está dividindo vai multiplicando. E acha o valor da incógnita, ou seja, da letra. Então aqui ficaria o seguinte, ó. 2x menos 2 raiz de 144 é 12 menos 2. Mas como ele está falando de prova, o resultado é positivo. Das questões, né? De prova, né? Parece que o resultado é positivo. Então aqui a gente considera 12. E aí vai ficar 2x. Aí você repete o 12. Tá vendo que esse menos 2 aqui, ele tem que sair daqui, ele vai vir pra cá. Ele vem pra cá. Ele não tá diminuindo, ele vai somar agora. Ó. Então aqui vai ficar 2x igual a 12 mais 2 é 14. Aqui não está multiplicando, vai passar dividindo. Então esse 2 vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 14 dividido por 2. Então a resposta vai ser 14 dividido por 2. Aqui, no caso. Da número 5. Vamos apagar? Qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Mas é que ele não deu a expressão, né? Esse 6 aqui parece que está com erro. Porque não tem a expressão. Vamos pular o 6. Então esse 6 aqui, se ele estiver falando da 5, é a mesma resposta da 5. Mas acredito que não tenha... Tem algum erro aqui que não tem a expressão, tá? Então vamos para o 7. Que expressão que ele está se referindo? Opa, vamos lá de novo. Que expressão que ele está se referindo? Ele está falando a expressão? Qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Não tem expressão nenhuma aqui? Vamos para o 7. 7. Calcule o valor de... Olha aí. Agora, tem um monte de raiz, tá vendo? Quando isso acontece, você tem que resolver de trás para frente, ó. Você vai resolver a raiz de 1 primeiro. Aí vai ficar assim, ó. A raiz de 3 mais... A raiz de 1 é 1. 3 mais 1, tá vendo? 3 mais 1 é 4. Então, tu vai achar a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Aí vai ficar 2 mais a raiz de 7 aqui, tá vendo? A raiz de 7 mais 2. A raiz de 7 mais 2 é 9. Aí a raiz de 9 é 3, ó. Aí vai ficar 3 mais 13. E assim vai. 3 mais 13 é 16. A raiz de 16 é 4. Aí vai ficar 4 mais 21. 21 mais 4 é 25. A raiz de 25 é 5. 5 mais 31 é 36. A raiz de 36 é 6. E 6 mais 43 é 49. A raiz de 49 é 7. Tá vendo? É assim que você vai fazendo. Então, toda vez que tiver raiz aqui, um monte de raiz junta, porque tem que fazer de trás para frente, tá? Próximo. A expressão raiz de 3 mais 6 vezes raiz de 2 menos 27, raiz de 27 é igual a... Então, o que tu vai fazer aqui?
Aqui você vai fazer a multiplicação primeiro, ó. Você vai fazer a multiplicação primeiro. Aí vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12. Tá vendo? Então a conta vai ficar assim, ó. Raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 12 menos raiz de 27. O que tu vai fazer aqui? Tu vai simplificar, ó. Raiz de 12. Ó. Raiz de 12 divide por 2 dá 6. Divide por 2. 6 por 2 dá 3. E 3 dá 1. Não é raiz quadrada? Então tem que fazer par, ó. Vai ficar 2 raiz de 3. Então aí a nova expressão vai ficar assim, ó. Ó. Raiz de 3 mais 2 raiz de 3 menos, aí vem o 27 agora, aí você vai fazer o 27, ó. 27 só vai dar por 3. Vai dar 9. Vai dar por 3 de novo. 3 e 1. Tem que fazer par, né? E um par. Dá 3 raiz de 3, ó. Então vai ficar aqui, vai ficar 3 raiz de 3. Vou tirar isso aqui daqui. 3 raiz de 3. Quando você tem uma soma e uma subtração de radicais, sendo o radicando tudo igual, tá vendo que aqui é 3, aqui também é, e aqui também é? Você pode somar os números que estão fora do radicando, ó. Aqui no caso tem o 1, aqui tem o 2 e aqui tem o menos 3. 2 com menos 3 dá menos 1, ó. Então aqui vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3. E aí raiz de 3 menos raiz de 3 é 0. Então a resposta daqui é 0, tá certo? Porque eu não sei quanto é a raiz de 3 exatamente, mas eu sei que todo número menos ele mesmo é 0, né? Então aqui vai dar 0. Vamos pro próximo? Vamos lá, próximo. Aqui o que tu vai fazer aqui? Opa. Aqui, ó. Estamos em qual? Número 9. Na 9, você vai achar a raiz de 16, 0,16, que dá 0,4. E vai achar a raiz de 0,36, que dá 0,6. Ó. E aí a resposta vai ser 0,4 mais 0,6, que dá 0,10. 0,10, 0,1. Como não tem, seria nenhuma das anteriores, né? Vamos para a próxima. Aqui você vai analisar as igualdades. Tá vendo aqui? Ele está dizendo que aqui 3 raiz de 12 dividido por 2 é 3 raiz de 2. Aqui ele diz que 2 raiz de 3 elevado a menos 1 é raiz de 3 sobre 6. E aqui 2 elevado a 4 e elevado a meio é igual a 2 raiz de 2. Ele quer somente as verdadeiras, tá vendo? Então, por exemplo, aqui. Olha a alternativa 3, né? Ela tá assim. Lembra que na outra aula, quando você tinha
um expoente em cima do outro, você tinha que multiplicar os dois. Então aqui vai ficar 2 sobre elevado a 4 sobre 2. Ó. Só que 4 sobre 2 ó, é 2, não é isso? 4 sobre 2 é 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4. Então a 3 aqui está dizendo que é 2 raiz de 2. Já está mentindo, ó. É 4. Então qual que é verdadeira? Somente a 1? Não, porque a... não, pode ser. Onde tem 3 já está errado, ó. Tá errado e tá errado. Então só pode ser a A, B ou a D. Aí o que tu vai fazer? Aí você tem que analisar a alternativa 2 aqui. Se a 2 bater com o que está aqui, ó, se a 2 bater com o que está aqui, é porque a 2 é verdadeira. Se a 2 for verdadeira, aí você já elimina a A. Entendeu? Eu já fiz aqui a 3. Eu já descobri que a 3 é falsa. Aí você vai ter que fazer aí no seu caderno, né? Quais que vão ser verdadeiros ou qual vai ser verdadeira. A 3 já está falsa. Resta fazer a 1 e a 2. Então é isso, gente. Que são os 10 exercícios. Aí eu vou deixar mais 10 exercícios aí de radiciação, tá bom? Eu espero ter ajudado todo mundo. Ou ao menos sanar as dúvidas. E até a próxima, tá legal?